Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar de área, tá? Área. A gente às vezes sabe calcular uma área, mas não sabe do que se trata. Ou a gente nem sabe calcular. Para isso, estamos aqui assistindo esse vídeo, eu e você, para tirar essas dúvidas. Primeiro, quando eu falo de área, quando eu calculo a área, o que eu estou medindo? Quando eu estou calculando uma área, eu estou medindo a superfície. Do quê? Do quê? De várias coisas. Eu posso medir a superfície de uma parede, a superfície do gramado de um campo de futebol, a superfície de uma folha sulfite e assim por diante. Quando a gente fala assim dessa superfície, pra gente ter uma noção, né? Se eu falar, tem 10 metros quadrados dessa superfície. O que isso significa? Que cabem 10 quadradinhos. Quadradinhos que tem lado 1 metro e base 1 metro, ou seja, base e altura, né? Porque no quadrado os lados são iguais. Aí eu obtenho um quadradinho que tem a área, a superfície medindo 1 metro quadrado. E quando eu quero medir superfícies maiores, é como se eu perguntasse quantos quadradinhos cabem nessas superfícies. Nesse vídeo, nós vamos iniciar calculando as áreas mais simples, tá? Quadrado e retângulo. Quadrado e o retângulo, eles têm base e altura. São essas duas medidas que vamos utilizar. Quando falamos em quadrado, todos os lados são iguais. Então, o valor da base é igual ao valor da altura. Agora, se eu falo do retângulo, a base é diferente da altura, tá? Aqui eu coloquei B como base e H como altura. Mas calma, a altura não começa com H. Realmente não. Mas como a área a gente já está simbolizando com A, geralmente a altura simbolizamos com a letra H. Então, nós vamos calcular quantos quadradinhos cabem nessa superfície. Aí eu tenho as medidas da minha superfície. As medidas da minha superfície são a base 5 metros e a altura 4 metros. Coloquei aqui a minha formulinha bonitinha, porque para eu encontrar aqui a superfície, a área, eu sempre vou multiplicar base vezes altura, né? Ou melhor, o produto entre a base e a altura. A área vai ser 5 vezes 4. 5 base, 4 altura. Ok. Então, a área é igual a 5 metros vezes 4 metros. Calma, por que você colocou metros? Tem um detalhe que vocês precisam entender também. Vamos aqui, ó. A área, como a gente está numa multiplicação, eu posso mudar todo mundo de lugar aqui, não vai fazer diferença, tá? 5 vezes 4 é igual a 5 vezes 4 vezes M vezes M. Calma, da onde você tirou que M está sendo multiplicado? Quando eu tenho esse 5M, aqui, quando eu não tenho nada, é como se eu tivesse uma multiplicaçãozinha, tá bom? E agora a gente continua aqui o cálculo, ó. Eu tenho, já vou deixar o cálculo todo para a gente ir explicando por partes. Calculei lá 5 vezes 4, deu 20 e sobrou M vezes M. Quando a gente, se vocês lembrarem de potência, né? Quem tá lembrando um pouquinho vai entender. Se a gente tem aqui, ó, a gente não tinha nada aqui. Quando não tem nada, é como se fosse o 1, tá? Então, se eu multipliquei, eu posso colocar M vezes M, eu coloco um M e represento aqui pelo 2. Isso aí fica para uma próxima aula de potência, mas eu acho bom salientar aqui para a gente entender por que é M ao quadrado, tá bom? A área é igual a 20 vezes M ao quadrado. Então, ó, podem ver que eu usei o xizinho para fazer aqui a multiplicação. Aqui eu usei um pontinho, que também representa a multiplicação. E no fim, a gente nem precisa colocar o pontinho. A gente coloca 20 metros ao quadrado, tá? E assim terminamos a nossa área. O que é importante saber? Ó, já tá aqui do ladinho, ó.
Sempre o quê? Mesma unidade de medida, tá? Mesmo que sejam os submúltiplos ou os múltiplos de metro e outras unidades que a gente tem para medir superfícies, né, comprimento, a gente precisa deixá-los iguais. Como assim iguais? Eu tenho aqui, ó, uma medida. 1 metro é a altura aqui do meu retângulo e 200 centímetros é a base do meu retângulo. Eu coloquei a nota em cima, mas não tem problema. A base aqui, ó, esse lado é igual a esse. No retângulo são paralelos e tem a mesma medida. Aí, você vai olhar o probleminha, a superfície e vai calcular. Tudo bem, calma, eu já sei fazer. A é igual a 200 vezes 1, base vezes altura. Mas a base está em centímetro e a altura em metro. Então, isso está o quê? Errado! Não podemos. O que está falando aqui em cima? Mesma unidade de medida. Então, se é metro, todos em metro. Centímetro, todos em centímetros. Então, você vai lá na aulinha procurar um vídeo sobre mudança de unidade de medida para saber transformar e vai ou transformar o 200 centímetros em 2 metros ou transformar 1 metro em 100 centímetros, tá? Então, a primeira situação, a gente transformou 200 centímetros em 2 metros, que é o equivalente. E daí fizemos a conta. A área é igual 2 metros vezes 1 metro igual a 2 metros ao quadrado. Ou Ou trocamos. Em vez de 1 metro, colocamos 100 centímetros, que é o equivalente, e multiplicamos 100 centímetros e 200. A área é a base, 200 centímetros vezes 100 centímetros, igual 20 mil centímetros quadrados. E esses dois são equivalentes, tá? 2 metros quadrados é equivalente a 20 mil centímetros quadrados, tá bom? E é isso. Se você gostou do vídeo de área, se você gostou, deixa o seu like, curte. E se você achou interessante para ajudar o coleguinha a estudar, compartilha, tá bom? Até a próxima!